Olá! Hoje o tema de nossa aula é toxoplasmose. Essa doença é causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário que pode acometer até cerca de 80% da população mundial. Essa espécie ela pode infectar tanto mamíferos como aves, e o homem também, por isso sua importância médica. Eu disse que até 80% da população mundial pode estar albergando o parasita Toxoplasma gondii. Mas essa doença é uma doença tão conhecida? Quantas pessoas você conhece que teve ou tem toxoplasmose? Quantas pessoas na sua família têm toxoplasmose? Você tem toxoplasmose? Como uma pessoa faz para saber se tem ou não toxoplasmose? Qual que é a população de risco dessa doença? Bom, para tentar explicar, vamos falar que essa doença é uma doença oportunista, ou seja, ela depende do estado imunológico do hospedeiro. Pelo menos 30% dos casos de pacientes HIV positivos que têm o parasito poderão desenvolver uma encefalite toxoplásmica. Aqui nós falamos o primeiro grupo, então, que é aqueles que estão imunodebilitados. O outro grupo seria o grupo das mulheres grávidas, porque se o parasito conseguir atravessar a placenta e acometer o feto, ele pode causar severas lesões e deixar muitas sequelas graves, inclusive até mesmo a interrupção da gravidez. E, por último, eu deixei para falar das pessoas imunocompetentes que desenvolvem principalmente a forma ocular da doença. Muito provavelmente, você deve ter ouvido falar sobre toxoplasmose em mulheres grávidas que fizeram o exame e também pessoas que tiveram problemas oculares. Essa doença também é chamada de doença do gato. Nós vamos entender por que o gato ele é importante para essa doença. Mas é importante salientar que a imunidade ela tem um fator importante para o estabelecimento e desenvolvimento de sinais e sintomas da toxoplasmose. O ciclo do toxoplasma, ele possui duas fases. No hospedeiro definitivo ou completo, ocorre a fase assexuada e a fase sexuada. Vamos entender primeiro o que é um hospedeiro definitivo e o que são fases assexuadas e sexuada. Então, o hospedeiro definitivo é aquele onde ocorre a reprodução sexuada do parasito. No caso, então, é no gato que vai ocorrer a união de gametas. No entanto, o gato ele também realiza a fase assexuada, ele também realiza a reprodução assexuada, o que o torna então um hospedeiro completo, onde tem tanto a fase sexuada quanto a assexuada. O que é importante? A fase sexuada, quando há união dos gametas masculino e feminino nas células do intestino do gato,
formam-se oocistos, que são formas de resistência unicelular que poderão infectar os novos hospedeiros, inclusive outros gatos. Essa é a parte mais importante para entendermos as formas de transmissão. Então, os gatos, principalmente nos primeiros meses de vida, em que sua imunidade ainda é baixa, ele realiza a reprodução sexuada, dando origem a oocistos que vão ser eliminados nas fezes. Esses oocistos, eles então serão ingeridos pelos hospedeiros intermediários. Por que intermediários? Porque é onde ocorre apenas a fase assexuada. Então, nas aves e mamíferos, não há uma reprodução sexuada, ou seja, não há formação de oocisto, não há eliminação de oocisto. Somente o gato é responsável pela eliminação dessas formas que são infectantes. O toxoplasma possui 3 formas importantes para infecção de novos hospedeiros. Primeiramente, nós temos aqui o oocisto. Como eu acabei de ressaltar no slide anterior, o oocisto é produzido pelo gato e é eliminado nas fezes. Então, esse oocisto que foi eliminado nas fezes vão contaminar alimentos ou água e, de alguma forma, os oocistos que foram eliminados nas fezes vão chegar até um hospedeiro que será infectado. Então, temos que imaginar quais são as situações onde as fezes do gato, contaminadas com os oocistos de Toxoplasma gondii, pode infectar o homem ou outros animais, por exemplo. Aqui temos a outra forma infectante, que é um cisto com bradizoito. Ele fica nos tecidos e esses tecidos, por exemplo, músculo, quando ingerido por outros animais, eles podem ser infectantes e dar continuidade ao ciclo no hospedeiro. Os taxoítos, eles são importantes na infecção por líquidos orgânicos contendo essas formas e também, principalmente, pela forma transplacentária, que ocorre quando os taxoítos conseguem passar pela placenta e acometer o feto. Vamos falar um pouquinho desse cisto com bradizoito. Primeiramente, ressaltar que a palavra cisto utilizada aqui não significa aquela forma de resistência dos protozoários. Cisto, nessa conotação do cisto com bradizoitos, do toxoplasma, faz a referência a uma estrutura arredondada. O parasito, ele, após a sua fase de replicação, que é a forma de taxoíto, então é a forma que divide, ela penetra na célula, entra no seu vacúolo e começa a divisão. E depois dessa divisão, essas formas evolutivas, elas ficam quietinhas. E aí, como ela está dentro do vacúolo da própria célula, ela fica aqui protegida, porque o organismo não vai conseguir identificar o corpo estranho, não vai ter um reconhecimento de um antígeno que não seja próprio. Então, dessa forma, os bradizoítos, que são assim chamados porque são de replicação lenta, vão para os tecidos.
Como o homem se alimenta de carne de vários animais, ele pode acabar se infectando, assim como outros animais. Por exemplo, o gato que come o rato, se esse rato estiver infectado, ele pode se contaminar. A gente que ingere carne, seja de porco, de boi, essas carnes também podem estar contaminadas com cisto com bradizoítos. No caso dos taquizoítos, há na literatura relatos de transmissão, por exemplo, por meio da ingestão de leite contaminado. Isso ocorre porque esses taquizoítos, quando eles estão na corrente sanguínea, eles estão em reprodução e o seu número é maior na corrente sanguínea. E aí eles podem estar presentes também em líquidos orgânicos como leite. No caso dos humanos, nós podemos ingerir leites de animais contaminados. Mas a gente deve considerar que o leite que consumimos hoje, ele é um leite pasteurizado. Portanto, para a gente raciocinar sobre as formas de transmissão, eu preciso entender essa parte, de onde saiu esse oocisto, o que é esse cisto com bradizoíto que fica nos tecidos e o que é o taquizoíto. Taquizoíto é uma forma rápida, é um trofozoíto com uma divisão rápida. Quando a resposta imunológica do hospedeiro ela é estabelecida, esse taquizoíto ele vai invadir a célula e, como eu já expliquei, vai multiplicar dentro do vacúolo, ficando ali protegido. Então, o que ele faz é um escape da defesa imunológica do hospedeiro para que ele sobreviva. Temos sempre que lembrar que para a carne estar infectada, o animal tem que ter entrado em contato com as fezes de gato. Isso é muito importante. Não é toda carne que vai estar contaminada com Toxoplasma gondii. Os animais que se infectam é aqueles que terão contato com fezes de gato. Em relação aos taquizoítos, como eu disse, é mais rara a questão da contaminação do leite e a maior importância é a transmissão transplacentária, que é o que precisamos ter muito cuidado e vamos focar uma parte dessa aula nessa transmissão. Vamos recordar as fezes do gato com o cisto, ele precisa chegar até o hospedeiro. O ciclo não se completa se eu não tiver o cisto. O slide mecanismos da transmissão, ele já foi praticamente explicado. Mas agora a gente vai colocar em prática quais são as formas que pode ocorrer essa ingestão, por exemplo, dos zoocistos. Porque, como eu disse, esses zoocistos, eles vão sair das fezes do gato. E é incomum a gente pensar que teríamos uma contaminação das fezes do gato, uma contaminação oral. Para até animais que se alimentam com alimentos disponíveis no solo, onde pode ter entrado em contato com as fezes do gato, a gente pode até entender. Mas a gente normalmente não tem o hábito de ingerir alimentos que estão no chão, né, perto de fezes e de locais que têm as fezes. Então, a gente vai ter que pensar como que as fezes do gato podem chegar até o ser humano. Como eu disse, os outros animais,
eles em contato com as fezes do gato, eles poderão se contaminar. Agora, precisamos entender aqui como é a transmissão para o homem, para que a gente possa interromper essa transmissão. Então, em relação aos oocistos, eles vão ser eliminados nas fezes do gato. Esses oocistos, eles precisarão de um momento para se tornarem infectivos. Esse momento é no solo, leva cerca de 3 dias, e aí ele está pronto para infectar novos hospedeiros. Como então o oocisto chegará no homem? Por meio de contaminação da água. Podemos citar alguns surtos no Brasil que foram ocasionados por meio da contaminação de água de abastecimento de cidades, em que gatos defecaram e os seus oocitos foram espalhados pela cidade, causando um surto. No solo, quando temos contato com o solo, por exemplo, manipulamos a terra, que pode estar contaminada com as fezes, com o cisto de toxoplasma, e a gente coloca a mão na boca. Então, essa é uma maneira indireta. As verduras, a gente tem que pensar que para uma verdura estar contaminada, ela tem que ter tido contato ou com as fezes propriamente ditas, com uma poeira que possa conter aqueles oocistos, ou foi regada pela água contaminada. Já algo muito importante, principalmente para crianças, são as caixas de areia. As caixas de areia onde as crianças brincam com, aqui mostrado na foto, com as pazinhas, e as crianças geralmente têm o hábito de colocar a mão na boca. Então, essa parte da transmissão por meio de areia de parquinhos, ela tem que ser vista com muita atenção. Alguns parquinhos, a caixa de areia, ela é cercada. No caso, isso evita a passagem de cães, que também podem, por suas fezes, deixar parasitos que causarão doença no homem. Mas no caso dos gatos, os gatos têm um comportamento bem diferente. Eles sobem e eles conseguem passar pelas grades. Então, é importante que se tenha conhecimento da área onde está essa caixa de areia. Geralmente, caixas de areia de escolas, elas devem ser higienizadas com frequência, porque os gatos, geralmente, uma casa pode não ter gato, mas os gatos, eles vêm de outras residências e podem acabar infectando aquele ambiente. Então, é assim que os oocistos podem chegar. Podem ter outras formas também, como, por exemplo, moscas, baratas, pousarem em locais contendo oocisto e depois pousarem na alimentação. Mas, de qualquer forma, eu tenho que ter a contaminação pelo oocisto que sai nas fezes do gato por via oral. Bom, a segunda forma de contaminação, tanto para o homem quanto para os outros animais, é a ingestão de carne crua mal cozida. Eu citei que, por exemplo, um gato pode se alimentar de um rato que esteja infectado e, por meio da carne, com os cistos contendo bradizoito, ele pode ficar infectado. Existem alguns dados na literatura que mostram que, desculpa aqui no slide, não, tá certo, que esses cistos contendo os bradizoitos, eles permanecem viáveis a 4 graus por mais de 3 meses.
4 graus é a temperatura da geladeira, então ele conseguiria ficar ali por aproximadamente 3 meses. Eles sobrevivem no congelador, ou seja, quando a geladeira tem aquele congelador interno, que a temperatura é mais baixa, ele consegue sobreviver por mais de uma semana. Agora, a menos 12 graus, eles conseguem morrer após 2 dias, ou acima de 56 graus, eles podem morrer após 10 minutos. Por que eu estou citando esses dados? Porque isso significa que quando compramos carne, uma das formas que podemos evitar de sermos contaminados com esses cistos contendo bradyzoito de Toxoplasma gondii é ou congelando ou fazendo o cozimento adequado dessa carne. Vamos observar aqui, eu quase errei e é importante relembrar o que eu disse. A palavra cisto aqui não é referente à forma de resistência dos protozoários, aqueles de divisão assexuada. Aqui, o cisto remete à estrutura arredondada que contém as células do Toxoplasma gondii. Bom, e a terceira forma, né, de importância, e essa daqui ela tem grande importância para a gente, é a transplacentária, onde os taquizoítos, eles passam da mãe para o feto por meio da placenta. Quando acontece essa situação? Pode ser por ruptura dos cistos placentários, que vão se transformar em taquizoítos. Os taquizoítos são as formas de replicação, ou também uma mãe que esteja numa forma de aguda, onde esses taquizoítos estão em plena reprodução, e aí facilita a contaminação do feto. Isso é muito importante ser estudado porque tem a ver com o tratamento da toxoplasmose. Como eu disse, os oocistos eles são eliminados pelas fezes e ainda não estão em forma infectante. Eles precisam de um solo com oxigênio, com temperaturas entre 20 e 30 graus, e eles esporularão num período de 1 a 3 dias. Na maioria das vezes, a eliminação dos oocistos, ela dura aproximadamente 1 mês, que é quando os gatos ainda não estão imunes. Depois ela pode diminuir ou até mesmo desaparecer. Os oocistos, eles podem permanecer no solo úmido em condições adequadas por muitos meses, até 18 meses, é citado na literatura. Esse é um dado que merece ser observado com bastante atenção. Isso significa que, mesmo que o gato já tenha mais do que 1 mês, do que 6 meses, às vezes os oocistos que eles eliminaram, às vezes eles podem estar viáveis no meio ambiente. E isso indica também que essa resistência dos oocistos no meio ambiente facilita a transmissão, pois eles vão ficar disponíveis para infectarem os outros hospedeiros. Como eu disse, o bradyzoito é a forma de replicação lenta dos trofozoítos do toxoplasma. Ele é característico da infecção crônica, pois os taquizoítos, ao invadirem as células, se desenvolvem no vacúolo citoplasmático
E a membrana desse vacúolo vai se transformar na cápsula do cisto. Como eu tinha dito, o sistema imunológico do hospedeiro não conseguirá reconhecer os antígenos do parasito, considerando que eles estão dentro do vacúolo citoplasmático do hospedeiro. Esses cistos eles podem se desenvolver no cérebro, na retina, em músculo esquelético e cardíaco ou em qualquer outra parte. Quando somos infectados, então, pelo cisto de bradizoito, é porque geralmente ingerimos a carne, né, os músculos de outros animais. Quando eu iniciei a apresentação dessa doença, eu disse que estima-se que até 80% da população mundial possa estar infectada pelo toxoplasma, mas eu disse também que é uma doença que às vezes não é tão conhecida. Quando eu fiz a pergunta, quem conhece alguém que tenha toxoplasmose, que seja próximo ou que teve alguma complicação, é porque é uma doença que é silenciosa. No caso, a maioria dos casos são sintomáticos, por isso a gente não ouve falar da doença. A doença ela assume um caráter importante quando a mulher está grávida, na fase aguda, quando pode passar os taxoítos para o feto, e esse feto é que será prejudicado. Ele poderá ter lesões e levar a sequelas graves. Em relação aos pacientes HIV positivo, também temos que ter um cuidado. E nos imunoscompetentes, a principal forma é ocular. Então, somente nesses 3 casos haverá tratamento. Mas agora vem uma informação importante. Este tratamento, ele não leva à cura. Ele apenas diminui a replicação dos taxoítos. Já que é a replicação dos taxoítos que causam os problemas, então, quando se trata os taxoítos, as formas clínicas, por exemplo, regridem. Então, a maioria dos casos é assintomático. Considerando a população, muitas pessoas podem estar infectadas com toxoplasma e não terem conhecimento, e possivelmente nunca ter conhecimento na vida. E tem quando acontece a parte sintomática, no período inicial, na fase aguda da doença, eu tenho um acometimento ganglionar e pode apresentar febre. Só que como é muito inespecífico essa febre e às vezes esse acometimento ganglionar, que pode não ser tão visível assim, passa despercebido. Então, os sintomas da fase aguda geralmente não são ligados à infecção. O que é então importante é a retinocoroidite, que é o acometimento mais frequente. As pessoas imunocompetentes desenvolvem essa forma na maioria das vezes. E a forma meningoencefálica é desenvolvida principalmente pelos pacientes HIV positivo ou pacientes com baixa imunidade devido a vários fatores. Nesse slide, essa seta mostra um inchaço aqui no pescoço, que é um aumento de um gânglio, que é uma característica da fase aguda da doença. No caso, essa foto ela foi retirada do boletim eletrônico epidemiológico do Ministério da Saúde, de um relato de um surto em 2006. Essa característica ela foi observada porque, como houve o surto na cidade,
foram vários casos ao mesmo tempo. Então, com os diagnósticos, foi possível identificar essa fase aguda da doença. Quais são as consequências, então, para o feto? Quando a gente fala da mulher grávida, a preocupação não é exatamente com a mulher grávida, a preocupação é com a criança, porque nós temos dois problemas. O primeiro problema, que é a ação do parasito no feto. E o segundo problema é o tratamento que precisa, às vezes, ser feito, e a droga pode também causar problemas no feto. Então, é importante avaliar se é melhor tratar ou não tratar. Vamos ver quais são as consequências de uma contaminação transplacentária. Então, quando está no primeiro trimestre da gestação, é muito comum o aborto. No segundo trimestre, pode ocorrer aborto, nascimento prematuro. A criança pode apresentar-se normal ou já com algumas anomalias graves, típicas, que é a chamada síndrome de Sabin. Nós vamos falar sobre essa síndrome. E o terceiro trimestre, a criança pode nascer normal e apresentar evidências da doença em alguns dias, semanas, meses ou anos após o nascimento, ou não ter nenhum problema. Qual é a questão? Quando eu digo que o primeiro trimestre da gestação em relação à infecção é o mais complicado, que é quando o parasito pode causar a morte do feto, eu tenho que levar em conta que esse primeiro trimestre da gestação geralmente não é acompanhado, porque a mulher às vezes demora de 1 a 2 meses para fazer a constatação da gestação, e às vezes ela demora a procurar o sistema de saúde para fazer o acompanhamento pré-natal. Então, a intervenção nesse primeiro mês, nesse primeiro trimestre, ela é complicada por esse motivo, e também é complicada porque nós vamos ver que neste primeiro trimestre as drogas utilizadas podem ser bem problemáticas para o feto. O segundo trimestre já diminui a gravidade e o terceiro trimestre diminui ainda mais. Quando a mulher engravida, no acompanhamento do pré-natal, ela começa a fazer exames periódicos de testes imunológicos para o diagnóstico do toxoplasma. Nessa doença, vamos observar que utilizamos mais o diagnóstico sorológico, ele é muito importante, mais importante do que a pesquisa do parasito. Muitas doenças, é importante a demonstração do parasito, que ele seja visualizado. Na toxoplasmose, é importante a sorologia, não só porque ela pode indicar a infecção pelo parasito, mas ela também pode indicar em que fase a mulher está da doença. Porque a parte da doença que é principal para contaminar o feto é a fase aguda, onde tem a replicação. Então, por meio de exame sorológico, é possível observar qual o tipo de anticorpo está presente. Vamos lembrar que na produção de anticorpos, o primeiro a ser produzido, aqui no caso de importância, é o IgM e posteriormente o IgG. Isso significa que quando a mulher ela está fazendo pré-natal e ela faz os exames, pode ser detectado
se ela possui o IgM ou IgG. Nos próximos slides, a gente vai observar quais as características de cada resultado da sorologia em relação à gestação. Mas então é importante lembrar, primeiro IgM, depois IgG. Quando eu faço o diagnóstico laboratorial, é possível eu avaliar se a mulher então está na fase aguda ou se ela está na fase crônica. Quais são as lesões, as ocorrências mais frequentes? As crianças podem, os bebês podem desenvolver lesões oculares que são patognomônicas. Patognomônicas significam que são características exclusivas daquela doença. Então, ela tem características que somente aquela doença causada por aquele parasito possui. E essa lesão, ela pode, inclusive, sofrer reativação após alguns anos. Então, os taxoídos, eles vão atingir a coreoide e a retina, pode ser em um olho ou nos dois, e vão provocar uma inflamação e degeneração, podendo causar a fibroftalmia, cegueira, nistagmo, estrabismo, catarata e irite. Há também a possibilidade de comprometimento ganglionar generalizado, hepatoesplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, edema, miocardite, anemia e trombocitopenia, que é o nível baixo de plaquetas. A síndrome de Sabin, que foi citada no slide anterior, ela é um conjunto de sinais ou sintomas que podem ser observados na toxoplasmose congênita, onde são observados a coriorritinite em 90% dos casos, calcificações cerebrais em 69%, perturbações neurológicas causando um retardamento psicomotor, cerca de 60% das crianças, alteração do volume craniano, micro ou macrocefalia, em 50% dos casos. E outras possíveis manifestações clínicas são epilepsia, anemia, rasgo cutâneo, icterícia, encefalite e pneumonite. Então, esses sinais e sintomas, eles estão associados à toxoplasmose congênita e o conjunto deles é conhecido como síndrome de Sabin. Já ressaltei em vários slides a importância médica da toxoplasmose na gravidez, em casos de imunocompetentes do acometimento ocular, dos pacientes HIV positivo que podem desenvolver a forma encefálica e pacientes com terapia imunossupressiva para transplante, por exemplo, entre outras formas de imunodeficiência. Como eu disse, na toxoplasmose, o diagnóstico laboratorial por meio da pesquisa do parasito, ele até pode ser realizado. No entanto, ele não é tão indicado nesse caso. Eu já expliquei que é muito importante avaliarmos não só se há reação, mas qual anticorpo está reagindo. A pesquisa do parasito ela é realizada em casos muito específicos. Por exemplo, durante uma fase aguda ou reativação, onde tem a suspeita da mulher em fase aguda com a contaminação do feto nos primeiros meses, pacientes imunodeficientes,
imunodeficientes, podem ser feitas pesquisa no líquido cefalorraquidiano para confirmar ou fazer um diagnóstico diferencial. Mas, no entanto, como eu disse, não é o mais indicado a pesquisa do parasito. No caso, se fosse feita a pesquisa do parasito para demonstração, a gente utilizaria um esfregaço desse líquido obtido e faria uma coloração por Giemsa. Só que esse material, vamos imaginar que é um material muito nobre, porque para retirar líquido amniótico ou líquido cefalorraquidiano, são procedimentos bem invasivos. Então, esse material ele é importantíssimo. Os esfregaços, eles não têm boa sensibilidade. Então, em alguns casos, pode ser feito em laboratório ou centros de referência, a inoculação em animais para aumentar a chance do resultado ser confiável. Isso, como eu disse, é mais raro, é mais difícil, inclusive, ter acesso a esse tipo de técnica. E o PCR, ele é uma técnica que é mais acessível e que geralmente é a mais indicada, mas no caso, a pesquisa, o PCR, o que vai indicar é a presença do DNA e não a evidência do parasito. Dessa forma, o que é importante são os testes sorológicos. Temos a reação de Seib-Feldman, reação de hemaglutinação indireta, reação de fixação do complemento, ELISA, reação de imunofluorescência indireta. E qualquer uma dessas, ela é importante para constatar ou não a presença dos anticorpos contra toxoplasma. Vamos falar agora das imunoglobulinas que são envolvidas na resposta ao toxoplasma. Primeiramente, a produção de IgM. A IgM é uma molécula grande, como pode ser observada aqui nessa ilustração. Ela caracteriza a fase aguda da doença, pois nas primeiras semanas começa a sua produção, que é o início da resposta imune humoral, que é a produção dos anticorpos específicos contra o toxoplasma, e ela vai caindo com o tempo. É importante lembrar dessa figura quando formos falar do diagnóstico no bebê. Como saber se o bebê está infectado? Só dando uma rápida explicação, porque sendo essa molécula grande, ela não ultrapassa a placenta, se realizarmos um diagnóstico no feto e houver a presença de IgM, é indicação de uma dessas situações aqui. Então, isso é muito importante entender que o fato da molécula de a imunoglobulina M não passar pela placenta, ela é importante no diagnóstico do feto. A infecção aguda, então, é marcada por essa produção de IgM. Quando se realiza o exame da IgM positiva para toxoplasma, significa, então, que a mulher está na fase aguda da doença. O que pode acontecer? Na fase aguda, os taxoítos estão se reproduzindo e pode acometer o feto. Só que o medicamento que vai ser utilizado pode ser teratogênico. Então, o médico ele tem que fazer uma escolha nesse tratamento. Depende do protocolo que o médico vai adotar, se ele vai tratar ou não. Qual o grande problema de eu ter um resultado falso positivo, ou seja, foi detectada a presença da IgM, no entanto, não existe a IgM.
né? É um problema dos testes sorológicos, é uma desvantagem dos testes sorológicos, os resultados falsos. Então, o que pode acontecer se tivermos esse resultado? Ou se ainda tivermos a detecção de uma IgM residual, o problema é que esse resultado pode causar um problema à grávida. Por quê? O médico ele vai avaliar que está com IgM, ou seja, ela está na fase aguda, ele decide tratar. E às vezes o tratamento ele vai ser mais prejudicial para o bebê e, além disso, o resultado pode ser falso. Por isso é importante repetir o exame para se ter certeza. Mas a gente também vai ver uma outra técnica que auxilia para fazer esse diagnóstico, essa diferenciação de fases da doença. Agora temos a IgG, que é uma molécula menor. Essa molécula já passa pela placenta, então já inicialmente já vamos dizer que ao nascer, se for feita uma sorologia do bebê, se ele apresentar a imunoglobulina, isso significa que ou ele recebeu essa imunoglobulina da mãe, pois ela passa pela placenta e ela faz parte da imunidade adquirida pela mãe, ou pode ser pela produção do próprio organismo. Também, então, vai depender da idade do bebê. Considera-se que a IgG é do bebê quando ela apresenta duas diluições, ela apresenta positivo em duas diluições a menos da técnica. Aqui então observamos que a IgM ela vai aumentando, mas o pico dela é mais para o final do primeiro mês. Se a gente comparar com o slide anterior, nós vamos ver que é exatamente quando a IgM ela baixa. Nesse momento de transição, eu tenho presença de IgM e IgG. E às vezes é difícil fazer o diagnóstico quando os dois estão positivos. Então, existe uma técnica para a gente verificar se essa IgG ela está no início da sua produção, né, aqui no início da fase crônica, ou se ela já é uma imunoglobulina que já estava sendo produzida há mais tempo. Agora vamos avaliar esses resultados. A gente vai fazer uma combinação dos resultados das imunoglobulinas e vamos ver qual que é o panorama da gestante. Primeira situação. Se a mulher fizer o exame e ela tiver com IgM e IgG negativo, é possível, a gente fala possível porque, como disse, a sorologia pode dar resultado falso, mas o resultado, assim dizendo, é que ela não tem a doença ativa e nem teve a doença porque não há produção, não há detecção de IgG. Ou seja, essa paciente não está infectada e ela não está imunizada. Então, o que pode acontecer? Ela pode se infectar durante a doença. Durante a gestação. Então, se ela se infectar, ela vai entrar na fase aguda e isso é muito perigoso para o feto. Então, é importantíssimo que essa paciente ela seja orientada em relação à higiene e à dieta. Vamos lembrar lá das formas de transmissão, então não comer carne crua, ter cuidado, né, com a possibilidade de contaminação de frutas, legumes, verduras. E ela deve ser acompanhada, ela deve ser feita uma sorologia trimestral para verificar
se não houve soroconversão, ou seja, se ela não foi infectada e passou a ser IgM positivo. Quando eu tenho uma paciente que a sorologia dela deu IgG positiva e IgM negativa, significa que ela está na fase crônica da doença. Se ela está na fase crônica da doença, diríamos que ela já possui anticorpos, que ela estaria imune. Então, uma reinfecção seria mais difícil acontecer. Então, normalmente o médico ele abandona o acompanhamento no pré-natal. Isso se a paciente não for imunodeprimida. Por quê? Porque no caso de mulheres imunodeprimidas, com a baixa imunidade, aqueles cistos presentes na placenta, eles podem ser reativados e podem infectar o feto. Uma outra possibilidade, eu ter a IgG negativa e a IgM positiva. E aí, eu já questionei naquele slide do IgM, fica a dúvida, é uma infecção aguda, esse resultado está correto, ou esse resultado está falso? Por que que somente nesse slide foi questionada aqui a sensibilidade do teste? É porque nós já observamos que quando ela está na fase, a mulher está na fase aguda, ela vai ter que ser tratada e o feto pode ter consequências. Então, por isso, tem que se ter um cuidado e essa IgM vai ser repetida, os exames vão ser repetidos. E o médico ele precisará acompanhar essa paciente. E dependendo da fase da doença, ele irá tomar as medidas necessárias. A outra situação é como eu disse, normalmente no final da aguda e início da crônica, eu posso ter a presença das duas imunoglobulinas. E aí vem a pergunta, ela está na crônica? Ela já chegou na crônica? Ou ela ainda está no finalzinho da aguda? Ela ainda está no final, né, dessa fase de replicação do parasita? Então, isso é muito importante a gente fazer um outro teste para ter certeza que ela não está na fase aguda. Esse teste é o teste chamado teste de avidez da IgG. Quando está na fase aguda, no final da fase aguda, né, que a gente tem ali aquela dúvida, os anticorpos IgG, eles se ligam fracamente ao antígeno, o que a gente chama de baixa avidez. Somente com o passar do tempo, quando a doença vai se tornando crônica, é que há uma elevada avidez. Então, quando eu realizo o teste de avidez, eu posso verificar se ela está na fase aguda ou na fase crônica, considerando a avidez. Então, a detecção de anticorpos de alta avidez em pacientes com IgM positiva irá indicar que a infecção está na fase crônica. Então, mesmo que ele esteja IgM positivo, ele já entrou na fase crônica e dessa forma, a critério do médico, possivelmente ele não vai ser tratado. A paciente não vai ser tratada, desculpa. Pensando nas formas de transmissão, a gente vai pensar nas formas de profilaxia. Então, primeiramente, a gente deve ter cuidado com alimentos e águas que podem ser contaminados de alguma forma pelos oocistos presentes nas fezes dos gatos. Fazer o controle de vetores em nossas casas, em nosso ambiente domiciliar e peridomiciliar, manter o controle de moscas, baratas, cães. Vamos conversar aqui porque essa palavrinha apareceu aqui no meio da profilaxia.
houve, na década de 90, o questionamento se o cão, ao rolar no chão, que é uma prática comum dos cães, se ele passando pelas fezes que estavam contaminadas com oocisto, aqueles oocitos que já estão prontos para infectar, se eles, ao retornarem ao domicílio, seus donos brincando, indiretamente não poderia haver a contaminação. Foi feito estudos nessa época e demonstrou que poderia sim haver a contaminação por meio dos cães. No entanto, não tem importância epidemiológica. Muitos médicos, eles tomam isso como uma verdade e às vezes eles recriminam os cães, eles imputam aos cães a responsabilidade da transmissão do toxoplasma. Isso é muito importante observar que existem médicos que inclusive pedem para eliminar os cães. Não se alimentar de carne crua ou mal cozida. Como eu disse, os cistos com bradizoítos podem estar na carne e, ao ingerir, a gente pode se contaminar. Além disso, a carne mal passada. Muitas vezes a carne ela é cozida por fora, mas o seu interior está mal cozida. E isso pode também, dessa forma, o hospedeiro também pode ser contaminado. Aqui é uma ressalva para o uso de utensílios na preparação dessa carne. Muitas pessoas utilizam o mesmo utensílio para cortar a carne e depois vai cortar um outro alimento, verduras. E não é só o toxoplasma que pode ser veiculado para outros alimentos por essa forma, mas também outras bactérias que são importantes, inclusive mesmo na gestação. A gente já falou da sobrevivência dos cistos na carne e falamos do congelamento e do aquecimento que mata os cistos. Então, uma outra forma de profilaxia seria ou congelar a carne ou aquecê-la de maneira uniforme. É importante sempre lembrar que o interior, a temperatura que está no interior da carne, ela é inferior à que está do lado de fora. Em relação às mulheres grávidas, como eu demonstrei, o acompanhamento pré-natal é de extrema importância. Nesse acompanhamento que o médico irá solicitar os exames importantes ou a repetição desses exames, acompanhamento da grávida. É importante fazer exames também para saber se a mãe não é HIV positivo, porque também teria mais um fator que iria complicar a infecção por toxoplasma. E só fazer o tratamento das grávidas em fase aguda. Como que seria esse tratamento da toxoplasmose para as mulheres gestantes? Então, as mulheres que estão no primeiro trimestre da gestação, elas poderão fazer uso da espiramicina, que ela é pouco ativa no feto por apresentar baixa capacidade de atravessar a placenta. A perimetamina não deve ser utilizada no início da gravidez porque ela é teratogênica. No caso da confirmação de infecção fetal, ou porque foi observado por meio de imagem, ultrassom fetal, ou por meio da PCR positiva no líquido amniótico. Lembra que a gente citou em diagnóstico laboratorial
a possibilidade de realização de PCR no líquido amniótico. Isso, então, é indicado aqui quando precisa de confirmar se há aquela infecção fetal, para que se utilize a droga com segurança que está sendo utilizada realmente para uma paciente que foi confirmado a contaminação do bebê. Intercalar risperamicina com sulfadiazina, que a sulfadiazina, ela é ativa sobre os taquizoídos nos tecidos fetais. Isso vai ser até o final da gestação. Então, observa que a gente tem o tratamento para tentar não passar para o feto, né, para controlar a infecção na mãe, para não passar pelo feto, ou também, já no caso do feto estar contaminado, de tentar minimizar a replicação dos taquizoídos que vão causar lesão nesse feto. E quando se trata de uma infecção adquirida no terceiro trimestre, deve ser tratado com esquema sulfadiazina, pirimetamina adicionado de ácido fólico. Nos casos agudos, então, essa medicação, como eu disse, ela precisa ser administrada junto com ácido fólico. E no caso das encefalites e imunodeficientes, a necessidade de fazer uma associação de pirimetamina e sulfadiazina ou pirimetamina e clindamicina. O tratamento da toxoplasmose ocular, ele pode variar conforme a decisão do médico. Sempre é importante a utilização de um anti-inflamatório. Normalmente, então, se administra um anti-inflamatório, a sulfadiazina e pode variar a outra droga. Então, ela pode ser essa dupla de anti-inflamatório mais sulfadiazina, pode ser administrada juntamente com a pirimetamina, com a clindamicina ou com a espiramicina. E também há a possibilidade da utilização da azitromicina para o tratamento da toxoplasmose ocular. Vamos lembrar que a toxoplasmose ocular ela está relacionada a pacientes imunocompetentes. Só que, em alguns casos, pacientes que já apresentaram os sintomas e sinais da toxoplasmose ocular e que, inclusive, pode chegar à perda da visão, esses pacientes, eles, depois de tratados com a resolução e o restabelecimento da visão, mesmo depois desse tratamento, como eu disse, não há cura. O toxoplasma não vai ser eliminado do corpo. Então, com o tempo, pode haver uma reativação dessa doença. E o paciente voltar a apresentar toxoplasmose ocular. Isso vai acontecer em casos de baixa da imunidade. A grande questão é que é difícil você prever uma baixa de imunidade. A gente sabe que tem vários fatores que podem ocasionar uma baixa imunidade. Aqui eu não estou falando, não é exatamente nem a presença dos vírus, mas que, por exemplo, o HIV que causa um imunocomprometimento, mas de situações como o estresse, falta de alimentação adequada, de sono adequado. Isso tudo pode levar a uma queda imunológica, alguma notícia que abale, né, o paciente. Isso é conhecido que pode levar a uma baixa de imunidade e aí esse paciente pode novamente apresentar a forma ocular. Bem, é isso. E é importante, então, lembrar da importância do gato. O gato,
ele é o eliminador dos oocistos. Ele elimina principalmente no primeiro mês de vida, só que os oocistos podem ficar no ambiente por mais tempo. Então é isso e até a próxima aula.